até me alegro que quando o primeiro louvor foi iniciado aqui, conferiu com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para falar, né? Nosso Deus é Espírito e Ele é quem conduz, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Pai para que Ele conduza nessa noite, né, aquilo que nós estamos aqui para fazer, prestar um serviço ao Senhor, prestar um culto ao nosso Deus, amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui com esse propósito, te louvar, te exaltar e falar da Tua palavra naquilo, Pai, que o Senhor nos deu para ensinar. Eu quero nesta noite, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito, que a Tua graça nos envolva, Pai, para que nós possamos transmitir aquilo que está no Teu coração. Eu oro por essa igreja, eu declaro em nome de Jesus Cristo um crescimento, um avanço, Senhor, como indivíduo, como pessoas. Nós estamos aqui com este propósito, Pai, ser melhores, te adorar em espírito e em verdade. E é pelo poder que há no nome de Jesus Cristo que eu te peço isso e já te agradeço no nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Eu vou falar nessa noite, querido, sobre a realidade da nossa nova criação. Amém? Quem somos em Cristo? Gostaria que colocasse aqui para mim 2 Coríntios 5,17. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou repetir. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo, querido? Responda só para você. Amém? Mas glória a Deus. Todos foram muito unânimes em dizer amém. Nós estamos em Cristo. Porque nós decidimos estar nele. E eu gostaria que você entendesse, querido, que estar em Cristo, você já foi feito uma nova criação. Agora, até no Rema tem uma aula que fala sobre as realidades da nova criação, no plural. Porque o que nós recebemos nesta nova criação, querido, elas são várias. Você não apenas foi perdoado dos seus pecados, mas você foi redimido, lavado, santificado. Amém? A palavra de Deus diz que Ele nos fez filho. Quem sabe que filho tem herança? Amém? Pois você tem herança. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Amém? Então, isso é quem nós somos. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a primeira criação, para que a gente possa entender o que houve, o que Adão perdeu, e que quando nós recebemos a Jesus, que nós fomos recriados em Cristo, nós nos tornamos uma nova criação. Tudo que ele perdeu foi restabelecido. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 até o 28. Diz assim: então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão.
Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai a toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Amém? Quando Deus criou Adão em perfeição. Adão tinha plenitude de vida. Adão foi colocado num lugar onde tinha toda a provisão necessária. Deus disse a ele: sujeitai e tenha domínio. Ou seja, Deus deu o governo da terra para Adão. Então, se você fizer um cálculo aí, Adão foi o homem mais rico do mundo, né? Porque ele tinha todo o domínio de todas as riquezas que foram existentes, que foram criadas por Deus. Porque Deus não criou nada mais depois, tudo foi criado no início. O petróleo que hoje está sendo descoberto, ele já estava lá. Não é isso? Então, mas o que Deus confiou a ele foi somente isso, que ele sujeitasse, que ele tivesse domínio e que ele mantesse aquela posição. Ele tinha uma posição de governo, cuidar da terra, cuidar do jardim, né? E nós sabemos o que houve, não vamos nos atentar muito a isso, mas houve, Satanás, ele foi se aproximando, ele foi batendo um papo com Eva, e a gente pode até dizer um alerta, que Satanás não mudou. Nós precisamos também estar com esse entendimento. Aquele mesmo espírito que atuou naquele tempo, ele atua hoje. Porque ele, ao agir, ele usurpou aquilo que Deus tinha confiado ao homem. E o homem perdeu aquela posição que ele tinha. Ele perdeu a posição de governo. Ele entregou a Satanás algo que Deus tinha dado a ele. E é interessante que Deus orienta, e foi muito claro. Ele disse: de todas as árvores que existem no jardim, você pode comer como um mantimento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que comer, você morrerá. Aí é onde a gente precisa entender o que foi que aconteceu naquele ato em que Adão pecou. Adão não caiu morto, duro, não. A palavra de Deus diz que Adão viveu por muitos anos. O pecado aconteceu lá em Gênesis 3. Eu não vou me atentar muito a esse assunto, mas porque o que me interessa é saber, você saber o que você tem, o que você recebeu na nova criação. Quando você passou a estar em Cristo. Mas não tem como a gente deixar de mostrar essa outra realidade. A morte que Adão sofreu naquele dia foi a morte espiritual. A palavra de Deus diz que quando Deus criou esse homem, está lá no verso 26, diz que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Aonde é que nós somos a imagem e a semelhança de Deus? No nosso espírito. Né? Fisicamente, nós não somos a imagem e a semelhança de Deus, até porque cada um daqui é diferente. O Hélio está dizendo que o mais bonito é ele. Eu ainda acho que sou eu. Mas aqui não é concurso para isso, não. Eita, Jesus. A verdade, querido, que fisicamente nós temos a característica dos nossos pais, da nossa mãe. Porque o teu verdadeiro homem
é o teu espírito. O seu verdadeiro ser, querido, é o seu espírito. E a palavra de Deus diz que também, após o pecado, o Senhor aparece, vem para Adão prestar conta. Houve uma prestação de conta ali, e Deus fez uma promessa. Deus distribuiu ali também juízo, porque o pecado ele traz juízo. Ainda hoje também faz isso. Ainda hoje não mudou essa questão. O pecado separa o homem de Deus. Agora, como filho de Deus, querido, nós precisamos também hoje ter essa consciência de quem nós somos. Nós não somos mais pecador. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos justificados e santificados nele. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. A sua natureza, querido, não é de pecador. Quando isso acontece, você pode ter certeza que algo vai te mostrar que algo está errado. Porque a sua natureza é uma natureza santa, de filho de Deus. E a palavra de Deus também diz lá em 1 João, que se alguém confessar, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 7, por gentileza, 1 João. Capítulo 1, verso 9. Só para que a gente deixe aqui esse assunto mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Quem faz isso, querido? É o Filho de Deus. Quando ele peca, ele vai até o Senhor e deve fazer isso. E não deve dormir com o pecado. E quando nós vamos até o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Mas vamos avançar. Na nova criação, o que aconteceu na nossa vida também, querido, foi no nosso espírito. Efésios capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Segue. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porquanto pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. No 6, volta lá no 6 lá para mim, por gentileza. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu até compartilhei nessa semana com quem estava no culto da terça, da irmã Isva, que na terça-feira, dia 3 de junho, há 30 anos, querido, meu endereço mudou. Foi o dia que eu recebi Jesus. Na terça-feira eu compartilhei com a irmã Isva. Eu mudei de endereço, o José aqui, no dia 3 de junho de 95. Ele me arrancou. Primeiro, ele me tirou do império das trevas e me transportou para o filho do seu filho amado. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É neste lugar que eu estou há 30 anos. Entronizado nos lugares celestiais em Cristo. Fisicamente, eu já mudei, morava nessa época no Gama, mudei aqui para o Guará, mas o meu verdadeiro eu, querido, é o meu espírito. E foi quando aconteceu
essa obra dentro de mim, que as coisas externas, que eu tanto precisava a respeito da minha própria vida, elas começaram a haver transformação. Porque agora eu estava em Cristo. Aquelas coisas que me davam tanto prazer lá fora, eu comecei a ver que aquelas coisas eram fúteis, ela não tinha valor nenhum. E coisas muito mais importantes que eu estava abandonando, deixando de lado, o Espírito começou a trabalhar em mim. E o meu espírito compreendeu essas coisas. E houve uma mudança, houve uma transformação. E eu passei a viver uma nova vida nele. Então é muito importante que você sempre confira na sua Bíblia. E a Bíblia, querido, eu vou fazer uma ressalva aqui desse ponto. A leitura bíblica, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro sagrado. O pastor José sempre gosta de dizer que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, ela é a verdade. Tem uma frase que ele gosta muito de falar, ela é carregada de poder. A palavra de Deus, quando você, querido, começa a ler a palavra com propósito, e você ora, e continuamente você vai lendo, ela vai te inspirando. Você vai recebendo inspiração divina, porque ela é divina. A palavra de Deus, ela não só é a verdade, mas ela é poderosa para nos atingir lá onde é necessário. Ela nos ensina, ela nos corrige. A palavra de Deus, querido, o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, ela é inspirada por Deus. E por isso que quando nós temos esse hábito, tem até uma propaganda agora recente, muito conhecida, de uma empresa que diz assim, tudo que você faz todos os dias te aperfeiçoa. Se os crentes lessem a palavra de Deus todos os dias, a gente estava num outro patamar. Porque ela é a palavra de Deus. E ela é carregada de poder. É isso que ele sempre fala. Né? Amém? Eu fiz essa ressalva aqui, eu vou voltar aqui para quem somos em Cristo. Palavra, e tudo que nós somos em Cristo está na palavra. Efésios 1:3. Amém. Interessante também, só voltando aqui, me lembrei aqui de um fato. Às vezes vem alguns questionamentos na cabeça de algumas pessoas. Por que a árvore aquela árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá plantada no jardim? Querido, Deus sempre esperou que o homem servisse a Ele por obediência. Aquela árvore nada mais era do que um ponto para que esse homem aproveitasse para ser obediente a Deus e a sua palavra. Continuando. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, querido, na nova criação, nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Então, nós podemos afirmar aqui categoricamente, tudo que você precisa a respeito da tua vida, você tem.
A palavra de Deus fala que nós somos curados. Está escrito em Isaías 53, nos versos 4 e 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças, ele levou. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregou em seu ser, sobre seu corpo. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa de nossas próprias culpas e transgressões. E transgressões foi esmagado por conta de nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, mediante suas feridas fomos curados. Amém? Está escrito que Jesus já tomou sobre si. Ele sofreu as nossas dores. Então, como é que eu posso? Mas eu estou sentindo alguma coisa, eu estou aqui, ó. A palavra de Deus nos ensina, querido, que é pela fé. Eu preciso entender quem eu sou, quem eu posso, e me colocar na posição que Deus me colocou de volta, em Cristo. E eu posso estar sentindo, ela pode estar ali, mas eu não muda o que a palavra diz. A palavra de Deus diz que eu sou curado e sarado. E eu me posiciono e eu vejo o resultado da minha fé. Porque Cristo já fez da parte dele. Aleluia. Para que nós possamos, querido, receber todos esses direitos que a palavra de Deus mostra na nova criação. Romanos 31, 24. Eu vou aqui celebrar, talvez aquilo que você já sabe, eu acredito que você sabe. Queridos, em Deus nós fomos feitos filhos, nós fomos feitos abençoados, morada do Espírito Santo, nós somos justificados, coloca para mim, Romanos 31, 24, que fica mais fácil da gente entender. Romanos 3, 24, Jesus de Nazaré, ajuda o Zé. Desculpa, tá, Ana? Você não ia inventar. Para quem tem dúvidas sobre a questão da santidade, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados. Queridos, existe um texto que ele fala, não é esse, ele fala sobre redimido, justificado, que está no mesmo caminho, né? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção. É aqui mesmo, é aqui que eu gostaria de ficar. Sobre essa questão de santo. A religião nos ensinou muito errado sobre essa questão. Então, existe muita ideia ainda de que nós somos pecadores. Eu me lembro que um dia, eu já fazia parte aqui do Verbo da Vida, e a gente fazia um trabalho no presídio. E tinha uma reunião com vários pastores de outros ministérios. E um dia nós fomos participar dessa reunião, aí um irmão em Cristo, que eu não vou dar o nome dele, tinha acabado de fazer o rema, e estava animado com a palavra de Deus, e aí ele soltou lá na reunião, que nós éramos santos,
e não pecadores. E aí houve uma forte resistência da parte de pastores, autoridades, pessoas que se consideravam autoridades no assunto. E aí a coisa ficou feia. E aí, em um certo tempo, eu fiquei observando, e quando você está numa situação que você não está totalmente, diretamente envolvida, você tem tempo para orar e perguntar para Deus em que eu posso entrar, aonde é que eu posso entrar aqui. Como ficou muito esquisito, porque um pastor lá tomou a palavra, e ele era forte, ele era bastante resistente em falar, e o irmão que tinha feito o rema era muito também, queria provar que era santo, mas ninguém conseguiu ouvir a palavra não, meu irmão. Nessa hora era só ideias, eu sou, não é. E aí eu pedi calma, eu digo assim, irmãos, eu queria pedir só, levantei o dedo, esperei o pessoal se acalmar. Aí nessa hora não me veio nenhuma palavra, porque não adiantava levar a palavra para mostrar para ninguém não, meu irmão. A única coisa que eu pedi, eu digo, queridos, eu queria só pedir aqui a compreensão de vocês. Aí eu falei assim, eu digo, se você examinar, é uma questão de entendimento. Aí eu falei assim, eu digo, olha, vamos ser coerentes. Se a pessoa é um pecador, ele está com problema, porque não vai entrar no céu pecador. A palavra de Deus diz que os céus é um lugar para santos. Né? Eu não fui mostrar texto da Bíblia, não, porque senão eles iam até rasgar a minha Bíblia. O único momento em que eu parei, eu só me veio essa reflexão, e eu joguei para eles. E eu falei assim, olha, é uma questão de entendimento. Porque se alguém é pecador, está com problema para entrar no céu, porque no céu não entra pecador. A palavra de Deus diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deu uma acalmada no ambiente, e aí eu pedi para o irmão, digo, meu irmão, me acompanhe, fique do meu lado, me ajude. Então, queridos, há muita coisa que nós recebemos nessa nova criação que nós precisamos tomar posse delas pela fé. Deus não criou, querido, miséria. A palavra de Deus diz que Ele se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos. Às vezes tem gente que faz uma crítica, fulano é a igreja da prosperidade. Querido, ou então o inverso também é o contrário. Nós precisamos entender, querido, quem Deus é para nós. Ele é um Deus que quando criou o homem, Ele criou o homem e Ele proveu tudo aquilo que aquele homem precisava. E muito mais. Se você examinar a história dos homens que andaram com Deus, Abraão, Davi, 1 Crônica 29, agora 1 Crônica tem 29, viu, Ana? Bota no primeiro, no verso 1. Vai passando aí para mim, por gentileza. É aqui mesmo. Com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus. Volta no 1 agora, que eu quero, para fazer mais sentido. O rei Davi disse mais a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão
e ninguém mais para essa missão. Contudo, ele é jovem, inexperiente para realizar uma obra tão majestosa, pois esse palácio não é para homens, mas para servir como casa de nosso Senhor Deus. Pode continuar. Com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus todo o ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e todo o suprimento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedra de berilo, ônix, de engaste, de ornato, pedras de várias cores, turquesa, todo tipo de pedras preciosas e de mármore. No 5. Para os trabalhos em ouro e em prata e para os objetos de arte produzida pelos artesãos, agora, quem hoje está igualmente disposto, ele faz aqui agora uma oportunidade, ele dá uma oportunidade para quem estava ouvindo ele. Agora, quem hoje está igualmente disposto a ofertar suas dádivas ao Senhor? Ele faz uma pergunta. Então, os chefes das famílias e líderes das tribos de Israel, e os comandantes de 1000, de 100, os oficiais encarregados da obra do rei, deram do que possuía com generosidade e alegria. Eu vou parar por aqui, mas a palavra de Deus fala no final desse texto que Davi foi rei em Israel por 40 anos. Ele partiu, ele foi um homem muito rico, honrado. E quem foi que fez isso na vida de Davi? O próprio Deus. Porque Davi andou em obediência, porque naquela época aquele povo era conhecido como o povo de Deus. Em um tempo, querido, que era uma aliança completamente diferente. A palavra de Deus diz que hoje nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus, nós temos a sabedoria de Deus, que nos ensina como agir em tudo que diz respeito à nossa vida, em nossos negócios, e nós precisamos considerar isso. Então, nós fomos recriados em Cristo. Nós nos tornamos uma nova criação. E nesta condição agora, nós temos um propósito de vida. Em 2 Coríntios 5, a partir do 17, em seguida, eu vou repetir só o 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pode continuar. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por aqui, vamos parar aqui, que aqui chegou aqui no 21, último versículo. Foi essa a condição que Deus nos fez, querido. Ele nos tornou justo nele. Essa condição de justiça, nós precisamos entender que essa é uma condição que te dá o direito de você chegar na presença de Deus como o pecado nunca tenha existido. Porque essa é a condição que Ele nos deu. Justo, lavados, redimidos, santificados, para que a gente deixe esse assunto bem compreendido sobre justiça. Amém? E nós precisamos também, só para finalizar,
que é muito importante também a gente entender que existe dois conhecimentos. Um conhecimento que vem da parte de Deus, um conhecimento espiritual. Isso está em 1 Coríntios 2, a partir do verso 6. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Vai para o 10, aqui nesse mesmo capítulo. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Continua. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Continua. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Veja que é Espírito com E maiúsculo. A fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Até o 16. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-la, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Amém? As coisas espirituais, queridos, só pode ser compreendida por quem é espiritual. Por isso que eu indico para você a leitura da sua Bíblia, porque você é numa nova criação. Você está em Cristo. Então se empolgue, faça isso com intencionalidade, porque o que vai te dar resultado. E você vai se tornar uma pessoa mais sábia, não apenas espiritualmente, no sentido das coisas espirituais, mas discernindo também aquilo nesse mundo pelo qual nós estamos. Mesmo sem ser compreendido por quem não é espiritual. Mas a palavra de Deus diz que nós somos essas pessoas que podemos estar aqui sem ser compreendida, mas compreendendo eles. E vivendo o melhor dessa terra, inclusive para ajudar essas pessoas. Eu não estou falando só no sentido de fazer obra social, no sentido mesmo de ser embaixadores de Cristo. No sentido de levar essas pessoas a uma reconciliação, para que eles possam receber aquilo que Cristo já fez por ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, orar e agradecer. Tem alguém nesta noite que está no nosso meio, que ainda não fez essa decisão de aceitar, tomar essa decisão, falando com a sua boca, dizendo eu quero Jesus, para se tornar uma nova criação em Cristo. Todos filhos de Deus? Amém, glória a Deus.